Gente, hoje a gente vai entrar na mensagem de Jesus, tá? Costumo dizer que dificilmente quem se debruça de uma maneira séria na mensagem de Jesus não fica impactado, tá? Claro que a gente pode analisar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo de várias perspectivas, de várias formas, de várias lupas, tá? Vocês sabem que eu sou professor de história e muitas vezes os historiadores têm dificuldade de analisar a mensagem de Jesus na sua completude. Por quê? Porque a história, ela tem um método científico. Esse método científico, num primeiro momento, ele não vai desmentir a teologia, mas num segundo momento, ele vai contrapor alguns fatos do Novo Testamento, tá? Eu lembro uma vez, eu estava numa turma de teologia, e aí os alunos, para me pegarem, né? Porque às vezes o aluno gosta de tentar pegar o professor. Perguntaram, Bruno, o senhor é professor de história, né? Eu falei, sou. Então, como que a história prova que Jesus ressuscitou? Olha que coisa interessante. Para a história, tem que ter documento. Para a história, tem que ter documentação historiográfica. Nós temos isso. Nós temos 4 evangelhos. Pessoas diferentes, distintas. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Só que aí eu fiz a pergunta ao contrário para eles. Prova que não ressuscitou. Para a história, tem que ter provas historiográficas. Para a história, tem que ter documento. Mas, em nenhum momento, estudando a história, você contrapõe a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem a ressurreição. Porque não tem o ônus da prova. Eu não tenho como provar que não ressuscitou. Se eu não tenho como provar que não ressuscitou, eu fico com os evangelhos. 4 relatos de pessoas diferentes que não se conheciam. Olha que interessante. A mensagem de Jesus é sensacional. A gente vai começar um pouco, depois eu vou mudar o slide. Na verdade, vou mudar agora. Com o batismo de Jesus, que falamos na semana passada, e Jesus falando na sua primeira grande locução no templo da sua cidade, na sinagoga de sua cidade. E ele vai abrir lá o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, tá? Que é um dos capítulos mais interessantes de Isaías, que vai proclamar o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? É um ano santo. É um ano que as dívidas são perdoadas. É um ano que os escravos são libertos. E ele abre o livro, tá? O rolo, cobre a cabeça, abre o rolo e lê o livro do profeta Isaías. É interessante você ver o papel de Jesus nessa comunidade, tá? O papel de Jesus nessa comunidade era um papel de alguém que estava ali sempre, como os das nossas comunidades. Por exemplo, dificilmente hoje, né, alguns anos atrás isso acontecia, dificilmente hoje você pede para participar da liturgia alguém que você não conheça. Não é assim? Alguns anos atrás você chamava qualquer pessoa para fazer a leitura. Hoje a gente tem um critério um pouco mais refinado, tá? Inclusive algumas dioceses instituem ministérios de leitores para leigos, tá? A gente não chegou nesse ponto ainda, né, Alberto? Mas chegaremos em breve, né? O que acontece? Na comunidade judaica era a mesma coisa, era a mesma forma, era da mesma maneira.
Jesus estava acostumado a fazer o que ele fez. Ele sai, vai para o deserto, como eu disse para vocês, né? Repleto do Espírito Santo, é tentado pelo demônio, tá? Ter, ser e poder. Isso aí depois a gente fala um pouco mais tarde, se der tempo. E vai para a sua comunidade. Vai para o deserto. Abre o rolo, volta ao deserto, na verdade. Ele vai depois, né? Abre o rolo do profeta Isaías e lê a seguinte passagem. O Espírito do Senhor, Yahvé, está sobre mim, porque Yahvé, Deus, me ungiu. Enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração e a proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos, a proclamação de um ano aceitável a Yahvé, Deus, e um dia de vingança de nosso Deus, a fim de consolar todos que estão enlutados, a fim de pôr os enlutados de Sião, a fim de dar-lhes um diadema, um lugar de cinza, e óleo de alegria em lugar de luto, veste festiva em lugar de espírito abatido, chamar-lhes-ão terebintos da justiça, plantação de Deus para a sua glória. Eles reedificarão as ruínas antigas, recuperarão as regiões despovoadas de outrora e repartirão as cidades devastadas. E aí vai, continua. O que acontece? Nesse momento, o Rabi instruiria o povo. Olha a posição de Jesus nessa comunidade. Jesus levantou-se, cobriu a cabeça, pegou entre centenas de rolos, o rolo do profeta Isaías. Então ele sabia o que estava fazendo, sabia onde estava, sabia onde estava a passagem. Isso mostra a posição de Jesus na comunidade. Jesus não era mais alguém que se sentava na assembleia. Jesus era verdadeiramente um rabi, alguém que instruía, alguém que tinha um posicionamento de destaque nessa comunidade. O que ele faz? Ele fecha o rolo do profeta Isaías, guarda o rolo, dá ali como se fosse um amigo que está na liturgia ali servindo, descobre a sua cabeça, porque ele parou de ler a escritura, olha para a assembleia e diz: hoje se cumpriu as escrituras. Aonde que a gente vai ver esse superar de Jesus no Novo Testamento? Vou voltar aqui para o slide que eu estava. Jesus, ele não só apenas cumpre o Novo Testamento, o Antigo Testamento historicamente. Ele supera o Antigo Testamento. Por quê? Redobre tua atenção nesse momento, tá? Para não ficar nenhuma aresta, nenhuma ponta solta. Jesus não é, de repente você nunca escutou isso dessa forma, então preste atenção por gentileza. Jesus não é o profeta que os profetas anunciavam. Jesus não é o Messias que os profetas anunciavam. Ele é muito mais do que isso. Muito mais. Os profetas anunciavam um Messias que era um libertador político e religioso. Militar. Jesus supera muito isso. Em muito. Tá? A gente vai ver isso. Olha, na perspectiva da unidade das Escrituras em Cristo, tanto os teólogos como os pastores necessitam de estar conscientes das relações entre o Antigo e o Novo Testamento. Aqui, teólogos e pastores, teólogos são aqueles que pensam as Escrituras. Pastores são aqueles que pregam as Escrituras, tá? Isso aí é Bento XVI.
Em primeiro lugar, é evidente que o próprio Novo Testamento reconhece o Antigo Testamento como palavra de Deus e, por conseguinte, admite a autoridade das Sagradas Escrituras do povo de Deus. Tá? Além disso, afirmamos que Jesus de Nazaré foi um judeu e a Terra Santa é a terra-mãe da Igreja. A raiz do cristianismo encontra-se no Antigo Testamento e sempre nutre desta raiz, sempre vai se nutrir. Por isso, a sã doutrina cristã sempre recusou qualquer forma emergente de marcionismo. Vou explicar. Que tem de diversos modos a contrapor entre si o Antigo e o Novo Testamento. Tá? Deixa eu pegar aqui um livro para vocês rapidinho. O referencial teórico dessa aula, principalmente da nossa locução de hoje, é esse livrinho aqui, Verbum Domini, tá? Que eu gostaria muito que vocês fizessem a leitura. Ele vai unir o Antigo ao Novo Testamento de uma maneira genial. Bento XVI dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Além de ser um teólogo, talvez um dos maiores teólogos do século XX, Bento XVI, sem dúvida nenhuma. Claro, nós temos outros famosos, né, como Chesterton, como Lewis, né? Mas acho que Bento XVI está num degrau acima, né? Ele tem a didática de um professor, tá? Alta teologia com didática, isso não é tão fácil, né? No quarto evangelho... professor, mostra o livro aí. Só tava com a câmera desligada. Verbum Domini, Sirlene. Verbum Domini. Tá? É um documento da igreja. Ok? Documento 194. No quarto evangelho, esse propósito, Jesus declara que a escritura não pode ser anulada. Está lá em João 10, 35. São Paulo especifica de modo particular que a revelação do Antigo Testamento continua a valer para os cristãos, lá em Romanos 15. Tá? E aí eu vou chegar onde que eu quero chegar e a gente parte já para o Jesus histórico. Além disso, o próprio Novo Testamento, eu estou lendo porque está no livro, tá? Além disso, o próprio Novo Testamento se diz em conformidade com o Antigo e proclama que o ministério da vida, morte e ressurreição de Cristo encontra o seu perfeito cumprimento nas Escrituras Sagradas do povo judeu. Mas é preciso notar que o conceito de cumprimento das Escrituras é complexo. Por quê? Comporta uma tríplice dimensão. E aí que está a chave de leitura desse sínodo, tá? Desse sínodo, que foi muito importante para a igreja. A CNBB, depois desse sínodo, lançou alguns documentos para meio que trazer para a nossa realidade. Por exemplo, o documento 104. É um pouco isso, que vai falar da nova evangelização. Então, um aspecto, a tríplice dimensão, um aspecto fundamental, continuidade. Então, você lê o Antigo Testamento e lê o Novo, você percebe que tem uma continuidade. Você vai perceber que as tradições são as mesmas, que o linguajar é o mesmo, que o Antigo Testamento vai ser revisitado o tempo inteiro no Novo Testamento. Porém, tem um aspecto de ruptura. E é isso que a gente vai analisar daqui a pouco. Jesus, de certa forma, gente, ele rompe veementemente com o Antigo Testamento. Por isso que é inconcebível práticas judaizantes dentro de comunidades cristãs. Gente, assim, é inacreditável práticas judaizantes dentro de comunidades cristãs. Você, infelizmente, vê comunidades cristãs hoje que são comunidades mais judaicas, que acreditam em Jesus, do que cristãos.
Eu cito aqui, com toda a vênia, com todo respeito, comunidades cristãs neopentecostais. Eu entrei uma vez dentro de uma comunidade cristã neopentecostal, tinha uma bandeira de Israel. Inacreditável. Nós não somos judeus. Tem uma continuidade, sim, mas tem uma ruptura radical. Nesse sentido, Jesus, com toda a delicadeza da palavra, Jesus estabelece uma revolução. O que é uma revolução? Tá? Vocês muito provavelmente já ouviram falar que Jesus é revolucionário. Né? Dependendo da linha, né? Quase como um revolucionário marxista. Cuidado, hein? Tá? Isso é heresia. Porém, ele verdadeiramente estabelece uma revolução antropológica. O que é uma revolução antropológica? A ideia de homem era uma e passa a ser outra completamente diferente com ele. Então ele vai dar continuidade, porque ele é o Messias. Ele é o Messias predito pelos profetas, mas é muito mais. Então ele continua, rompe e supera. Essa é a tríplice missão de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Messias. Dar continuidade à história, porque ele é o proto-evangelho. Ele é aquele que veio da raiz de Jessé, do tronco de Davi. É ele. Ele se encaixa perfeitamente. Mas por que eu disse no início que ele não é o Messias dos profetas? Porque os profetas prediziam um Messias que traria a glória a Israel. E Jesus traz a salvação para todos. Isso nem os profetas sabiam. Isso é impressionante. Impressionante. E é por isso que Jesus e o cristianismo é perseguido. Porque ninguém esperaria um Messias crucificado. Apesar disso ter sido cantado em verso e prosa nos cânticos do servo de Isaías. Olha que interessante. Isso é sensacional. Então Jesus continua, rompe e supera. Parece que são coisas contraditórias, tá? Parece que existe uma contradição nisso. Não, muito pelo contrário. Existe uma unidade de mensagem. Fala, Ângela. Teu microfone está fechado. Isso. Verdade, Vai. desculpe. Me dá, por favor, algum exemplo de práticas judaizantes. Obrigada. Sim, sem dúvida. Por exemplo, os 300 de Gedeão. Já ouviu falar nisso? Cerco de Jericó. Isso é prática judaizante. Não o que se faz na igreja. Tá? O que se faz na igreja é uma prática católica. O que se faz na igreja no cerco de Jericó? Adoração ao Santíssimo Sacramento. Mas tem que colocar cerco de Jericó? Tem que botar esse nome? Bota outro nome. Entende? O cerco de Jericó, gente, foi a segunda maior batalha da antiguidade. Eu, quando vejo cerco de Jericó na igreja, dá até um arrepio, porque eu sei que foi. Agora, na igreja católica, especificamente, é isso, tá, Ângela? Eu já preguei vários cercos de Jericó. Já. Obrigada. Já, inclusive. Nada. Mas Obrigada. é uma coisa que me incomoda. Entende? Não é para tu chegar agora para o padre e falar: padre, o professor Bruno, lá de Petrópolis, disse que não pode fazer o cerco de Jericó. Não, não é que não pode, você pode fazer. Só que você tem que entender o que é, entende? Agora, nas igrejas neopentecostais é inacreditável. Nas igrejas neopentecostais, você sobe no monte. Isso é prática judaizante. Tá? A gente não precisa subir no monte. A gente ora e reza, que é a mesma coisa. Claro que se veiculou rezar, você fazer uma oração com algo que está escrito,
mas a palavra rezar e orar, uma é latina, outra é grega, doxa, significa a mesma coisa, você entrar em contato com Deus. Você reza em espírito e verdade, você não precisa subir no monte. Isso é a prática judaizante. Entre outras cositas, tá? Você vai, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, eu acho que é o auge disso, né? Você vê hoje como é que o Edir Macedo tá, é um rabino. Tá? Fez o Templo de Israel, Templo de Jerusalém. É inacreditável. Tá? E o monte para o cristão católico é o nosso altar, né, professor? Sim. Não é nem monte, é o altar mesmo. É o altar. Vamos avançar. Espero ter deixado vocês com uma pulga atrás da orelha, tá? O meu objetivo não é aqui dizer o que vocês querem ouvir, ok? Porque às vezes, né? Tem o cerco de Jericó. Tá, mas o nome é complicado. Depois você estuda um pouquinho o cerco de Jericó. É muito complexo. Muito complexo. Muito, tá? Mas sabendo o teor, a gente participa melhor, né? Sim. O mistério pascal de Cristo está plenamente de acordo, embora de alguma forma que era imprevisível. Está tudo aqui, tá, gente? De forma imprevisível, com as profecias e o aspecto prefigurativo das Escrituras, mais a presença, evidências e aspectos de descontinuidade relativamente às instituições do Antigo Testamento. Tá? Eu vou pedir a alguém que está com o microfone ligado para desligar, porque está dando um eco para mim, por favor. Eu quase não falo baixo. Aonde que está essa descontinuidade? Aonde que Jesus arrebenta com o Antigo Testamento? Aqui. Tá? Aqui ele arrebenta com o Antigo Testamento. É o primeiro capítulo do meu livro. Por quê? Se o livro é nos caminhos da igreja, aonde que é o primeiro pilar da igreja? Jesus rompendo com o Antigo Testamento. Tá? A igreja só nasce porque Jesus rompe com o Antigo Testamento. Totalmente. Bruno, eu sempre aprendi na igreja que Jesus funda a igreja, que a igreja nasce do lado aberto de Cristo que jorrou sangue e água. Eu aprendi que a igreja nasce na primazia de Pedro, em Marcos. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Também. A igreja nasce em todos os aspectos da vida de Jesus. Todos. Tem momentos fortes, mas não tem um momento. Por exemplo, Pentecostes é a fundação da igreja. Tá? É o impulso que a igreja precisava. Agora, você não pode dizer que a igreja também não nasce na encarnação de Jesus, na boda de Caná, tá? Na escolha dos 12. Existem momentos fortes, mas toda a vida de Jesus são atos de fundação da Igreja Católica. Verdadeiramente. Jesus não apenas quis a igreja, ele fundou a igreja. E não apenas Jesus quis a igreja, a Trindade quis a igreja. A igreja é prefigurada o tempo inteiro no Antigo Testamento. Só que aqui é o primeiro grande discurso de Jesus. O primeiro, tá? Quem está com o meu livrinho, se puder pegar, tá? Lá na página 14. Vamos lá. Deus, em sua bondade, se revela ao homem na pessoa de seu Filho único, isto é, constatamos na Constituição
Dogmatica Dei Verbum, sobre a revelação divina no Concílio Vaticano II, de 1965, no número 2. Aprove a Deus, a sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer-se o mistério de sua vontade. Está lá em Éfesos 1, 9. Mediante a qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso no Espírito Santo ao Pai e se tornam participantes da sua natureza divina. Também está em Éfeso, também está em 2 Pedro. O célebre Sermão da Montanha é o primeiro grande discurso de Jesus, apresentado pelo evangelista Mateus. Jesus se torna, assim, o primeiro a catequizar, revelando um programa de vida, um checklist a todos que querem pertencer ao seu reino. Moisés nos deu a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E Jesus nos dá os 5 grandes discursos apresentados por São Mateus. O Sermão da Montanha, Mateus 5, o discurso da missão, Mateus 10, o discurso das parábolas, Mateus 13, o discurso sobre a igreja, Mateus 18, e o discurso sobre as oliveiras, Mateus 24. O Sermão da Montanha, texto que vamos apresentar brevemente neste capítulo, nos traz o sentimento de continuidade ao judaísmo e ao Antigo Testamento. Em si, nos apresenta algo a mais, um caminho de santidade, como um protocolo de uma nova aliança, constituição do povo de Deus, centrado num programa de vida que se inspira na pessoa de Jesus e seus sentimentos. Daqui a pouco eu vou falar que ele está rompendo, tá? Então ele está dando continuidade. Ao ver aquela multidão de povo, Jesus subiu um monte, está lá em Mateus 5:1. Quando sentou-se, os discípulos se aproximaram dele, tomou a palavra e começou a ensinar. Vendo a multidão, sem dúvida é uma mensagem para a humanidade. O Evangelho de Mateus é escrito diretamente ao povo judeu. Tá? Subiu, eu estou pulando, tá? Subiu ao monte, isto é, se colocou na presença de Deus. E aí vai, tá? Lá no finalzinho da 15, tá, está assim. A mensagem de Jesus é uma proposta de santidade. Jesus inaugura sua fala no Novo Testamento, mostrando que é mais do que Moisés. Então ele rompe. Ele é a lei. Jesus é o verbo. Não elimina o Antigo Testamento, mas dá plenitude à mensagem. Tá? Nesse preâmbulo, percebemos que o Antigo Testamento tem todo o seu desfecho no anúncio de Jesus. Agora vai. Jesus nos apresentará as 8 bem-aventuranças, lá na página 17. Não vou ler para você tudo, tá? Fica tranquilo. Felizes, bem-aventurados, tá? Depende da tradução bíblica. A tradução da Bíblia de Jerusalém é felizes, tá? Deixa eu pegar aqui Mateus 5, da Bíblia de Jerusalém. Felizes. Por que a Bíblia de Jerusalém é igual à Bíblia da Vozes? Porque quem traduziu o Novo Testamento da Bíblia de Jerusalém e da Bíblia da Voz é a mesma pessoa. Tá? É um frei muito querido aqui em Petrópolis, chamado Frei Ludovico Camus. Tá? Um santo homem. Felizes têm espírito de pobre, porque deles é o reino dos céus. A pobreza para o judeu, principalmente para o partido dos fariseus, é a maldição. Olha como é que Jesus vai romper com o Antigo Testamento, gente. O que Jesus está falando nesse discurso sensacional? Deixa eu ler mais um pouquinho para vocês. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11.
Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Olha que coisa sensacional. Beleza, vamos dar uma destrinchada nessa passagem bíblica, tá? Vamos destrinchar isso. Quem é o pobre para o judeu? Se a gente conseguir vislumbrar, olhar na face do pobre judeu, o que nós vamos ver? Nós vamos ver alguém que pode ser pobre. Entre outras coisas, o pobre no judaísmo é alguém que não tem bens materiais. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo vai falar: dai-nos hoje o pão de cada dia. Olha, gente, como é que a mensagem de Jesus é uníssona. O que é? Um som só. Olha como é que ele vai cumprir a palavra que ele mesmo lê na sua sinagoga. Ele vai cumprir a passagem de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque veio me anunciar a boa nova aos pobres. Quem é o pobre? O pobre, gente, para o judaísmo, é o doente. Tá? É de arrepiar. Quem é o estereótipo do pobre? O leproso. O leproso bíblico é o pobre. Agora, leia-se em pobre um amaldiçoado por Deus. Porque a pobreza para o judeu não é a pobreza social. A pobreza para o judeu é um castigo atribuído a Deus. E é por isso que nós temos também, Ângela, práticas judaizantes em nossos discursos. Quando eu falo, por exemplo, assim, eu não vou pegar a Covid porque eu sou blindado por Deus. Isso quem fala é um judeu, não é um cristão. Tá? Por exemplo, a gente tem práticas judaizantes, Nilson, quando um jogador de futebol fala assim: o Senhor me abençoou, eu venci a partida. Só que eram duas pessoas jogando, né? Dois times jogando. Se o Senhor me abençoou, eu venci a partida, o que o Senhor fez com o outro que estava jogando? Amaldiçoa. Isso é típico da mentalidade protestante neopentecostal. Ah, Bruno, mas ele não pode falar de Deus no esporte? Deve. Só que qual que é o discurso? Olha, eu quero muito agradecer a Deus por ter me dado uma semana inteira de treinamento. Eu quero agradecer muito a Deus por ter me dado o dom de jogar futebol, o talento de jogar futebol, né? E assim, a gente trabalhou muito, né? E eu quero agradecer muito a Deus por isso, por ter vencido a partida, mas não que amaldiçoou o outro cara. Entende? Teve uma vez, eu não sei se vocês lembram, depois a gente pode achar, o jogador Fábio do Cruzeiro, que é um grande goleiro. Por que o Fábio nunca foi convocado para a seleção de uma maneira séria? Porque ele é maluco. Ele foi, catou 2 pênaltis no mesmo jogo. E aí o cara falou assim para mim: Fábio, aqui você deve. Ao que você deve você ter catado 2 pênaltis no mesmo jogo. Aí ele falou assim: Deus me mostrou. Sim, mas como assim? Então, Deus falou: pula ali. Olha isso. E aí Deus abençoou ele e amaldiçoou o batedor.
Isso é uma prática judaizante. Tá? O judeu olhava para o pobre, olhava para o doente e via alguém que era um amaldiçoado por Deus, um maldito de Deus. E eu vou me alongar um pouco nessa explicação, porque essa passagem bíblica é uma chave de leitura para todos os discursos de Jesus. Como eu coloco aqui no meu primeiro capítulo do livrinho, o Sermão das Bem-aventuranças é um itinerário para a vida cristã. Tá? Vamos avançar. Por que o leproso é leproso? O leproso é leproso porque na Judéia existe uma interpérie natural muito forte. Você, na parte da manhã, você tem um calor insuportável, e na parte da noite o frio chega abaixo de zero. Não. Você não tem lepra por causa disso. Olha, você é leproso porque você tem uma higiene pessoal muito duvidosa. Você é um professor de história, Che Guevara, não faz a barba, não corta o cabelo, você não toma banho. Então você pegou lepra. Não, não é por causa disso. O judeu vai atribuir toda mazela, toda desgraça, toda doença, toda pobreza a uma palavrinha chamada pecado. Gente, isso é inacreditável. Quem é que vai romper com isso? Jesus. Quem é que vai sistematizar isso? Paulo. Quando Paulo fala que Jesus supera a lei, é isso. O que é o pecado para o judeu? É um erro que você cometeu, e aquilo vai se materializar de uma maneira física em você. Porque Deus vai te castigar de uma maneira física. Só que olha que doideira. Se de repente você é um homem santo, mas está sofrendo alguma questão, você está pagando o pecado do seu antepassado. Gente, isso é espiritismo. Gente, o judeu acredita assim. Olha, gente, é para a gente ter um sentimento antissemita? Jamais. Jamais. Os judeus são os nossos pais na fé. Todo o Antigo Testamento reverbera neles. Deus falou outrora a nossos pais pelos profetas. Está lá em Hebreus 1, que é a leitura do dia do Natal. 25 de dezembro é Hebreus 1. Deus falou outrora a nossos pais pelos profetas. Hoje fala por meio de seu Filho único. Nós escutamos os profetas, mas agora voltamos os olhos, os ouvidos, o coração e a alma para a mensagem de Jesus, que é o ápice da revelação. Olha que coisa interessante. Quem é o leproso bíblico? O leproso bíblico é alguém que está sendo esmagado por Deus para pagar o seu pecado ou o pecado de alguém. Quer ver? Vamos lá. Em Isaías 53. Quem creu naquilo que ouvimos, a quem se revelou o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um renovo, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor que pudéssemos atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele, e, no entanto, eram os nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava.
mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Esse é o crucificado. Entende? Ferido por Deus. Qualquer delito, qualquer pecado era a materialização disso. Gente, olha que coisa incrível isso. E é por isso que você vai ver nas comunidades neopentecostais uma teologia da prosperidade. Por quê? Qual é a prova que eu estou de acordo com a vontade de Deus? A prosperidade. Esse foi Deus que me deu. Gente, quem nunca ouviu isso? Ah, meu irmão, estou passando por tanto sofrimento, estou passando por tanta dificuldade, estou desempregado, meu filho está indo pelo caminho das drogas. Ah, meu irmão, você tem que rezar mais. Olha, tem que rezar mais? Sempre. O exemplo é a santa que nós celebramos ontem na igreja, Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que celebramos hoje festivamente. Agora, não é por causa do teu pecado, da falta de oração, que você sofre. Você sofre porque a vida é dor e sofrimento. Jesus, o que Jesus fala nessa passagem bíblica? Olha como é que a mensagem de Jesus é sensacional. Todo mundo que o judeu diz que é maldito, todo mundo que o judeu diz que é pecador, todo mundo diz que o judeu é amaldiçoado, para mim é bendito. Então, o que Jesus faz? Se a gente pudesse inverter com todo o cuidado a passagem bíblica, Jesus está dizendo exatamente isso. Todo mundo que o judeu diz que é desprezível e o lixo da sociedade, eu digo que é feliz e é bem-aventurado e herdará o reino de meu Pai, que eu vim pregar. Olha, gente, é por isso que as multidões espremiam esse homem. Entende? Você vivia numa sociedade que todo mundo que era pobre ou doente era maldito. Estava sendo castigado por Deus, macerado por Deus, esmagado por Deus. E olha o que Jesus faz. Jesus ele vai exatamente ao encontro dessas pessoas. Jesus cura o leproso. Jesus vai até a samaritana, que era uma pessoa de vida desregrada, dissoluta. Olha com quem Jesus fala. Com o cobrador de imposto, com o paralítico, com o cego. Entende que o paralítico e o cego são, para os judeus, malditos. Aqui, gente, Jesus funda uma nova religião. Aqui Jesus dá base para o cristianismo. E ele avança, né? Supera. Eu pulei algumas passagens bíblicas. Por exemplo, a gente pode voltar um pouquinho. Você pega o Evangelho de João, o Evangelho de João tem João 3, João 4, João 6, João 10. São o mesmo discurso. Tá? Mesmo discurso. João 3, Jesus com Nicodemos. João 4, Jesus com a samaritana. João 6, o sermão do pão da vida. João 10, Jesus bom pastor. É a mesma ideia. Em João 3, Jesus vai falar para o Rabi, que tinha a mesma dignidade que Paulo e Estevão. Necessário vos é nascer de novo da água do Espírito. O que é isso? Jesus apresenta para ele uma nova criatura. Olha, se você nascer de novo da água do Espírito, você vai ser exatamente o que eu sou.
você vai ter parte comigo. Ele fala isso da mesma maneira para a samaritana. Se você beber a água que eu te der, você vai se tornar aquilo que bebeu. O que Jesus está falando? Olha, se você beber aquilo que eu vou te dar, que sou eu mesmo, você vai se tornar um outro Cristo. Como Paulo, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Em João 6, se você pega João 5, Jesus vai multiplicar os pães, né? João 6, Jesus está numa margem, vai para outra margem. Vai para um outro lugar, para um outro caminho. E as pessoas o seguem, porque comeram pão e beberam de graça. O que Jesus vai falar em João 6? Olha só, vocês não vieram para me ouvir. Vocês vieram porque eu dei pão de graça para vocês. E aí o que Jesus vai falar? A mesma coisa que falou para a samaritana e para Nicodemos. Eu vou dar um pão para você e que você nunca mais vai passar fome. O que é passar fome para o judeu? Ser um maldito. O que Jesus está falando? O que Isaías falou? Eu vim tirar de vocês todas as maldições. Vamos lá em Isaías novamente. Olha, desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. No entanto, eram os nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas não tínhamos como vítima de castigo, ferido por Deus. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O pecado. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um o próprio caminho, mas Yahvé fez cair sobre ele as nossas iniquidades, a iniquidade de todos nós. Se você pegar uma outra tradução, vai estar as nossas maldições. Por isso que Jesus fala, felizes sois vós. Olha que coisa sensacional, gente. Isso é um pouco do Jesus histórico, né? Isso é um pouco do Jesus histórico. Do Jesus, da mensagem de Jesus. Quem é Jesus? Tem uma passagem que eu gosto muito, a gente vai analisar um pouco ela agora, antes de falar da samaritana, que eu sempre gosto, que é, de repente, a gente fala na próxima aula da samaritana, né? De repente, eu pediria o Nilson, de repente, mais um encontro ou dois, se fosse possível. Vamos ver se a gente consegue, né, Nilson? Difícil, né? Podemos negociar. Ó, deixa eu ver se eu acho isso aqui. Aqui, ó. Novo Testamento, ruptura. Superação. Tá? Vamos lá pegar, para quem está com o livrinho, na página 56. Ó, bom pastor. Então, como eu disse para vocês, o Evangelho de João, que a gente está... Basicamente, eu trabalho o Evangelho de João e História da Igreja, tá? Ele vai ter esse processo. João 3, Jesus de Jerusalém com Nicodemos. Jesus volta, samaritana. Jesus multiplica os pães. João 5, Jesus faz o sermão do pão da vida, falando que ele é o pão da vida, que tem que comer a carne, beber o sangue dele para ter parte com ele. Tá? E depois João 10. Se você analisar João 3, 4, 5, 6 e 10, é o mesmo discurso. Tá? Ele vai utilizar a figura do pastor, que é muito interessante. Porque hoje, gente,
o pastor é visto de uma maneira bacana. Só que o pastor no judaísmo não era visto de uma maneira bacana. Percebe, gente, que Jesus só dá exemplo de pessoas que estão à margem do judaísmo. Os humilhados serão exaltados. O pescador era muito mais bem visto que o pastor. Por que o pastor era mal visto no judaísmo? Porque o pastor era considerado uma pessoa porca, suja, fedida. Tá? Alguém que as pessoas muitas vezes tinham nojo. Muitas vezes não, tinham nojo. Por isso que Jesus vai falar que existiam maus pastores que não cuidavam das ovelhas. Mas Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Vamos na passagem rapidinho. João 6. Gente, só rapidinho um comentário, um parênteses, tá? Para quem nunca leu a Bíblia sistematicamente, para quem nunca leu o Novo Testamento sistematicamente, a primeira coisa que lê no Novo Testamento é o Evangelho de João, tá? Então, se você não leu o Evangelho de João sistematicamente, o que é ler sistematicamente? Sentar e ler, tá? Sentar e ler do início ao fim. Primeira leitura da Bíblia é João 6. É João, o Evangelho de João. Por exemplo, hoje uma turminha minha de catequese vai fazer a primeira comunhão. Alegria. Tá? 4 adultos. Tá? Eu sou catequista, gente. Tá? Uma alegria muito grande. Isso aqui não está só no campo do discurso. Eu também estou lá na trincheira da paróquia. Vou dar a Bíblia para eles de presente. Primeira coisa que se lê é o Evangelho de João. Depois eu peço para a pessoa ir para o Antigo Testamento. Agora, é bom que leia mais de uma vez o Evangelho de João, porque você lê o Antigo Testamento à luz do Evangelho de João. E aí depois você parte para os Evangelhos sinóticos, Atos dos Apóstolos, cartas paulinas, cartas católicas e Apocalipse. E lê tudo, tá? Vamos lá. Eu sou, na verdade, João 10, tá? Aqui, João 6 é o pão da vida. João 10, bom pastor. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, e ele chama suas ovelhas uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as suas, caminha à frente delas, e as ovelhas os seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a sua voz, não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe apresentou essa parábola, eles, porém, não entenderam o sentido do que ele dizia. Disse-lhe novamente Jesus: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta da ovelha. Todos que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo se aproximando e abandona as ovelhas, foge.
e o lobo as arrebata e a dispersa, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Novamente, João 10:14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as ovelhas me conhecem como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ovelhas ainda de outro redil. Quem são as ovelhas de outro redil, gente? Nós. Quem é o redil que ele está falando? Os judeus. Quem são as ovelhas de outro redil? A Patrícia lá do Recife, o Bruno de Petrópolis, o Nilson de São Paulo, a comunidade de Éfeso que Paulo visita, que eram pagãos. Olha que coisa sensacional que é o Evangelho. E aí continua, tá? Gente, por que o judeu, por que o pastor, ele fedia? Por quê? Se você pega o Salmo, vai estar lá: ungiste minha cabeça com óleo divinal. O pastor fazia isso com a ovelha. O que o pastor está fazendo com a ovelha? Ele está jogando azeite, óleo virgem, quente, não fervendo, tá? Morno, na cabeça da ovelha. Ele está untando a cabeça da ovelha. Aonde o pastor fazia isso? Nos ouvidos, na orelhinha da ovelha, tá? Nas narinas da ovelha, tá? Próximo à boquinha da ovelha, próximo ao olho da ovelha. Para quê? Para que as vespas não depositassem ali os seus óvulos. O que o pastor fazia? A grosso modo, ele plastificava a cabecinha da ovelha, para que a ovelha não sofresse com as pragas. Gente, vocês já viram uma ovelha com um óvulo de vespa na cabeça? Tem que matar, gente. Porque aquilo coça tanto, dá tanto nervoso na ovelha, que ela bate a sua cabeça na pedra para parar de coçar. E é por isso que Jesus vai falar: olha, eu conheço as minhas ovelhas. Eu vou ungir a minha ovelha, para que a minha ovelha não se perca. Só que é o seguinte: o pastor, ele ungia a ovelha com as próprias mãos, né? Então, quando ele ungia a ovelha com a própria mão, o cheiro da ovelha e ele se tornavam um. E a ovelha conhecia o seu cheiro, porque era o cheiro dela. Olha que coisa sensacional. Entende quando Jesus fala que é o bom pastor? O que Santo Agostinho vai falar? Exalaste perfume e respirei. Né? O cântico de Santo Agostinho é isso, né? Você pega o cântico de Santo Agostinho, é isso, né? Entrei no meu íntimo, sob tua guia, e o percebi, porque tu te fizeste meu auxílio. Ó eterna verdade, verdadeira caridade, tu és meu Deus. Em ti suspiro dia e noite, desde que te conheci. E mostraste-me então quem eras, e irradiaste sobre mim a tua força, mostrando-me a tua luz. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que estava dentro e eu procurava fora. Eis que estava dentro de mim e eu procurava fora. Clamastes, gritastes e afugentaste a minha surdez. Exalaste perfume e respirei. É o óleo, é a unção. O que é o óleo santo
O que é o óleo da ovelha que hoje somos ungidos? É o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa sensacional é a mensagem de Jesus. O Novo Testamento é a superação. Jamais teríamos um Messias crucificado. E aí a história vai. Tá? Aqui a gente está falando basicamente da mensagem de Jesus. Jesus e a Samaritana. Também outra passagem sensacional. Jesus aqui está lá no segundo capítulo do meu livro. No segundo, não. É o segundo. Ó, Jesus é samaritano, encontro com o Senhor. Por quê? A samaritana... Ô, Nori, tudo bem, querido? Né? A samaritana tem uma ligação estrita com Isaías 53. Isaías 61. Eu vim anunciar a boa nova aos pobres. A samaritana é uma pecadora pública. Jesus não está pregando para a samaritana, tá, gente? Essa pregação não é uma pregação para a samaritana. É uma pregação para Samaria. Jesus não vem anunciar para ela, vem anunciar para Samaria. Por quê? Porque a Samaria é um lugar maldito. É um lugar amaldiçoado. Ninguém queria passar pela Samaria. Não tem na cidade de São Paulo algum bairro que você não anda, que você não passa, que quando passa o ônibus você deixa o ônibus passar. Aqui em Petrópolis também. Isso é na Samaria. Ó, a samaritana vivia acabrunhada. Ela teve que pegar água ao meio-dia. Interessante que todas as grandes passagens da Bíblia, o sol está a pino. Jesus parou no poço, era meio-dia. São Paulo se converteu, era meio-dia. E outras passagens bíblicas. Tá? Por quê? Mostrando que não tem sombra. Mostrando que o sol brilha, que é o calor escaldante do deserto. Essa passagem é sensacional. Jesus vai cumprir a passagem de Oséias 2. Tá? Vamos pegar o Oséias aqui. Oséias, que é o profeta, é o profeta que vai falar sobre... Ele vai proclamar não para o palácio, mas para o povo, né? Diferente de Isaías. Ó, deixa eu achar assim, aqui. Olha só, Oséias 2:7, tá? Sim, sua mãe se prostituiu, cobriu-se de vergonha aquele que os concebeu. Quando dizia, quero correr atrás de meus amantes, daqueles que me dão o meu pão e minha água. Ela está pronta para morrer de sede. Tá? Perseguirá seus amantes, se os alcançar. Procurá-los-á, mas não os encontrará. Quero voltar ao meu primeiro marido, pois eu era outrora mais feliz do que agora. Ó, perseguida, pronta para morrer de sede, tendendo aos amantes e querida só por Deus. Jesus vai cumprir essa passagem com a samaritana. Essa passagem é sensacional, né? Se você pegar, por exemplo, quando fala os 6 maridos, os 6 amantes, não são 6 amantes, são 6 deuses pagãos. Vamos pegar um pouco essa passagem bíblica? Deixa eu pegar aqui um outro slide, só para a gente trabalhar um pouquinho, que eu acho que é interessante.
Eu apresentei isso um pouco para vocês lá no nosso primeiro encontro, mas vale a pena repetir, né? Olha, os caminhos de Jesus até Samaria. Foi aquilo basicamente que eu coloquei para vocês. O batismo, os primeiros discípulos, o casamento de Caná, João 3, João 4, depois João 5, 6 e 10. É o primeiro discurso, tá? O que vai acontecer? A gente vai ver a samaritana sedenta, pobre, amaldiçoada. Jesus vai trazer uma outra realidade para ela. Por quê? Aqui nós temos 6 deuses pagãos que são adorados pela Samaria. Mostrei isso para vocês numa palestra. Tá? Os fenícios, os sírios, os amomitas, os moabitas, os edonitas, tá? E os filisteus. 6 deuses pagãos. Não são 6 maridos especificamente, tá? Porque a palavra prostituição no judaísmo também é você adorar outros deuses. Também é você não adorar o Deus de Israel. Jesus se apresenta para a samaritana como o 7º esposo, como o esposo da perfeição, como aquele que veio resgatar não apenas a maldição da samaritana, mas a maldição da Samaria. Tá? Você vê isso lá em Oséias, tá? Ó, cortejada apenas por Deus, infiel ao marido, entrega aos ídolos, pervertendo o culto, ameaçada de morrer de sede, cortejada apenas por Deus. Tá? Olha como é que Jesus vem cumprir as Escrituras. Né? Jesus vai falar para ela que é o Messias, se conhecesse os dons de Deus, quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede. É análogo a João 3. Necessário vos é nascer de novo da água do Espírito. É análogo a João 10, a João 6. Eu sou o pão da vida. Quem beber do meu corpo, quem comer do meu corpo e beber do meu sangue, não morrerá, viverá eternamente. Olha como é que é interessante, como o Evangelho de João é um discurso completo sobre quem é Jesus, sobre a natureza de Jesus. Vamos avançar aqui. Tá? A gente tem a mensagem de Jesus, bom pastor, né? A gente vai ter, interessante, né? Uma das primeiras representações encontradas no cristianismo são nas catacumbas de Priscila, tá? Que era uma senhora romana que se converteu ao cristianismo. E essas catacumbas foram encontradas no século XVI. E essas catacumbas estão todas desenhadas. Isso no século II. Tá? Isso é uma explicação também, gente, histórica. Por que na Igreja Católica tem imagens? Tá? Se um dia alguém te perguntar, Bruno, por que na Igreja Católica tem imagens e na Igreja Protestante não tem imagens? Porque às vezes as pessoas acham que isso é a única diferença que tem entre católicos e protestantes. Na verdade, a Igreja Católica tem imagem e a Igreja Protestante tem imagem, na verdade não é uma diferença, é uma perspectiva histórica. Tá? Existem outras diferenças substanciais entre católicos e protestantes. Qual que é a primeira diferença substancial? A teologia do pecado. O que o protestante acha que é pecado e o que o cristão católico acha que é pecado. A remissão pecatórum, a remissão do pecado. A remissão do pecado para o católico é de um jeito, para o protestante é outro jeito. É um abismo de diferença. Tá? Como é que se dá? Aguardem cenas dos próximos capítulos. Não vou entrar nisso agora, porque a gente demora para explicar. Então, o cristianismo está dentro do contexto grego e romano que é enxertado de imagens. O próprio Estrabão, que é um filósofo grego, vai falar que em Atenas
tem mais imagens que pessoas. O que o cristianismo vai fazer? Vai destruir as imagens? Vai cristianizar as imagens. Tá? Se a gente tem imagem de deuses gregos, agora a gente vai ter imagens de santos cristãos. Claro que ao longo do caminho foi sendo purificado o processo de idolatria. O que é idolatria? É você substituir o supremo pelo relativo. Isso é idolatria. Tá? Imaginemos o seguinte: o ouro, né? O ouro é uma coisa suprema. Suprema por quê? Porque ele vai valer em todos os lugares. Se você estiver em São Paulo e tiver 10 gramas de ouro e for no Ourives, ele vai pagar o valor da cotação. Eu, quando fui fazer essa aliança aqui, eu tinha umas coisinhas de ouro e eu fui lá fazer com o Ourives, né, apressar quanto foi, e ele falou assim, olha, você me dando tudo isso, eu consigo fazer para você por tanto. Hoje, tá? Porque hoje a cotação do ouro é essa. Então, tudo que você está me dando vale tanto. E assim, eram umas coisinhas velhas, sabe? Quando eu cheguei, o cara falou quanto custava, eu não acreditei. Aí passou, quando o Rafael e eu fomos fazer a aliança, já era outro valor, muito superior, inclusive. Era uma diferença de quase R$ 400. Eu falei, pô, Guilherme, mas eu vim aqui, você me deu um valor. Você deu sorte, hoje a cotação está muito alta. Por quê? Tem uma cotação suprema. Agora, o real. O real, se eu for lá em Buenos Aires e for pagar um café com real, vai valer? Não. Por quê? O lastro é dado por ouro. Claro que o Brasil não tem lastro em ouro como a Inglaterra tem, né? Por que o dinheiro inglês vale muito? Porque o lastro é em ouro. Tá? Ouro muito do Brasil roubado, tá, gente? Depois a gente conta essa história. Por exemplo, nos Estados Unidos, o lastro é com o próprio dinheiro deles. É dólar. E no Brasil, qual que é o lastro? As instituições. Principalmente a Petrobras. Petróleo. E reservas de dólar que nós temos. Por isso que esses dinheiros que eu falei, a Libra, tá? O euro e o dólar, valem muito. E o real não vale tanto. Assim é Deus e os santos. Deus é supremo. O santo é relativo. O santo só é santo porque Deus é santo. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é santo. O real só tem valor porque tem um lastro que é supremo. Sem esse lastro supremo, o real não vale nada. Sem Jesus, São Paulo não é nada. Sem Jesus, os santos não são ninguém. Entende? Os santos só são admiráveis porque seguiram o Mestre Jesus. Santo Agostinho seria um desconhecido se não tivesse se convertido a Cristo. Quando você substitui o relativo pelo supremo, é idolatria. Bruno, tem idolatria na igreja? Se a pessoa que se ajoelha em frente a uma imagem sabe disso, aí é idolatria. Mas dificilmente sabe, né, gente? Então a gente fala que é ignorância. Tá? O próprio São Paulo vai falar isso. Quando a lei entrou no meu coração, eu descobri o pecado e morri. Por quê? Ele vivia na ignorância. Tá? Então, a gente pode dizer, sem dúvida, que a igreja não comete idolatria. Tá? E para a pessoa cometer idolatria, ela tem que ter esse sentido, saber que o santo é relativo.
E mesmo assim, eu quero colocar em um lugar supremo, a idolatria. Tá? Ninguém acha que Maria é maior que Jesus. Ninguém acha que São Paulo é maior que Jesus. Ninguém acha que Pedro é maior que Jesus. Ninguém acha que Santo Agostinho é maior que Jesus. Tá? Todas essas pessoas estão relativas a Jesus. Maria, por exemplo. Maria foi a mãe do Salvador. Olha, Maria foi preparada desde toda a eternidade para quê? Para ser a mãe do Salvador. Então ela está exatamente ligada com Cristo, com a Redentora. Tá? Vem os apóstolos, né? Jesus vai pregar sua mensagem, vai sair daqui, tá? E tem os apóstolos, os 12 apóstolos. Aqui ele vai começar a sua missão, ó. Antes disso, né? Ó, os 12 apóstolos. Isso aqui é sensacional, né? Isso aqui é Rafael Sanzio, né? O mesmo que pintou lá a escola de Atenas. Você entrando na capela, vocês entrando na capela Sistina, à direita tem lá a escola de Atenas pintada por Rafael. Olha como é que Jesus vai usar imagens agropastoris. Eu sou o bom pastor, o semeador. Tornarei vocês pescadores de gente, pescadores de homens. Então Jesus usa toda a imagem que está em torno do lugar. Aqui Jesus vai mostrar a liderança, né? Joga a rede ali. Ele que não era pescador, ensinando pescadores a pescar, imagina? Essa passagem é engraçadíssima, né? Então, assim, quem é você para mandar a gente jogar a rede ali, né? A liderança de Jesus. Joga a rede e você pescarão. A mesma passagem com uma outra iconografia. Né? Aqui as passagens estão fora de uma ordem cronológica, para não fiquem preocupados. E aí a gente tem o Evangelho. Tá? O Evangelho de Jesus, que nós vamos falar na semana que vem. Tá? Semana que vem a gente vai entrar no que são os evangelhos. Bruno, é verdade que a igreja escolheu os evangelhos que ela quis? Olha como é que a igreja é ruim, né? A igreja escolheu os evangelhos que ela quis e os outros evangelhos ela desprezou. É verdade isso? É verdade. Tá? Só que você vai entender, Zilda, por quê? Teve critério. Tá? Eu adoro fazer essa brincadeirinha. Porque as pessoas, é verdade que a igreja... Não, não é verdade. É verdade. Mas teve critério. Tá? E é de cair para trás o critério. É o critério de fidedignidade. O que significa? Imagina que Nilson e eu conhecemos a Marivone. Tá? Só que eu não conheço o Nilson e o Nilson não me conhece. E a gente conta para o Nilson, para a Marivone, a história da Patrícia. Tá? Então eu vou contar para a Marivone a história da Patrícia. O Nilson conhece a Patrícia. O Nilson viu a Patrícia. O Nilson escutou a Patrícia. E o Nilson conta para a Marivone quem é a Patrícia. Fácil. Agora, eu não conheço a Patrícia. A Ângela conhece a Patrícia. A Ângela conheceu a Patrícia, conviveu com a Patrícia e falou da Patrícia para mim. E eu contei para a Marivone sobre a Patrícia. Só que eu contei exatamente como o Nilson contou. Só que o Nilson conhecia ou não. Opa! Separa. Assim foram escolhidos os evangelhos. Pessoas que viram Jesus, pessoas que não viram Jesus, mas que falaram exatamente o que pessoas que viram falavam. A gente vai falar isso com um pouco mais de calma na próxima semana. E ficamos por aqui.